Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos no nosso terceiro episódio da série A Humanidade de Jesus. E hoje o assunto que nós vamos tratar é a ação redentora da cruz. Pensando sobre o que falar da cruz nesses dias e como expressar o que é a cruz para nós, me veio algumas perguntas. E as perguntas que me vieram é: o que eu penso quando eu olho para a cruz? Para mim, qual é o significado que a cruz tem para a minha vida? E eu me fiz essa pergunta porque eu fiquei pensando na cruz como um objeto de tortura, né, que Jesus passou. Esse objeto de que Jesus foi massacrado ali naquele lugar, envergonhado nesse lugar. Só que quando eu olhei para as escrituras trazem um entendimento sobre a cruz de Jesus de uma maneira muito mais viva do que simplesmente quando nós olhamos para a tortura em si. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós vemos vida. Quando nós olhamos para a cruz como um objeto de tortura, parece tudo é morte, não no sentido de não ser doloroso, mas acaba sendo só isso, só morte. Mas quando nós olhamos para as Escrituras sobre o que elas dizem sobre a cruz de Jesus, algo parece que ressalta na nossa mente que sobre vida. Queria ler com vocês em Romanos 5, no versículo 8, quando diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre o quanto que a cruz revela o amor do Senhor. E por muitas vezes nós vemos a cruz como um lugar onde nós não queremos passar, mas Cristo, quando ele foi para esse lugar, ele revelou o amor do Senhor. Agora nós não sabemos apenas por palavras que Deus nos ama, mas ele demonstrou o seu amor naquela cruz, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós, pecadores, fôssemos feitos justificados. E o que é isso, sabe? E quando nós olhamos para como que Jesus, por que Jesus fez isso? Nós vamos ver lá em Gênesis que o homem peca, e quando o homem peca, o homem recebe uma condenação. O homem recebe o preço, né, do seu pecado. E o salário do pecado é a morte. Então o homem ele deve morrer porque ele pecou contra o Senhor. E Jesus, quando ele encarna, ele não é simplesmente um ser divino morrendo na cruz, mas ele também é um homem. Ele pagou as nossas dívidas. Ele pagou essa dívida ali que estava expressa no homem em Gênesis 3. Ele foi e pagou a nossa dívida. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não somos mais destinados à ira de Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar. Então, para mim, tem esse lado da beleza da cruz. E eu acredito que é isso que eu queria trazer para nós hoje. A beleza da cruz. Ali em Gênesis 3, a gente pode dizer que ele prega o evangelho pela primeira vez, dizendo que o descendente da mulher, que nós hoje sabemos que é Jesus, que é o Cristo, nós vemos que ele seria ferido, mas ele também venceria a serpente. Na morte de Jesus, ele venceu, ele triunfou, ele expôs os principados e potestades por meio da sua morte, triunfando sobre eles. Então, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Sim, com certeza foi doloroso. Isaías diz que ele foi ferido, Isaías diz que ele foi esmagado, Isaías diz que as feridas dele nos trouxeram vida. Então, nós não podemos deixar de olhar para esse lado da cruz, do Jesus homem, de como que ele caminhou até ali sentindo dor. A gente vai ver no Getsemane, ele agonizando. Tem um texto que diz em Marcos que ele se prostra no chão, e eu fiquei pensando, o que é essa dor dele se prostrar no chão? Mas em Hebreus diz que ele suportou a cruz, não simplesmente para mostrar que ele é todo poderoso, mas ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. E a alegria é que nós, pecadores, fôssemos justificados. Em Jesus nós encontramos vida.
Enquanto ele morreu no nosso lugar, ele nos justificou. Sabe, como uma lança transpassou ele ali e saiu sangue, e saiu água. Eu fico pensando comigo o peso que foi isso para nós. Porque foi por meio do seu sangue que nós fomos justificados. Então, para mim, a mensagem da cruz, ou a ação redentiva da cruz, tem esse olhar, o sofrimento do Cristo, o sofrimento do nosso amado, nos trouxe vida. Isso é beleza também para nós. Sabe? Isso é beleza. Cristo nos trouxe vida por meio do seu sacrifício. Então, eu posso olhar para a cruz de Jesus hoje e ver que foi um belo sacrifício, doloroso, mas ele foi belo. Esse paralelo entre sofrimento e beleza nós podemos encontrar na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Esse paradoxo da cruz, onde dor e beleza foram expostos ao mundo, mas principalmente o amor de Deus foi conhecido por toda a humanidade, porque Deus, ele demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu único filho. O seu único filho, ele morreu em nosso lugar. Ele desejou por conta da alegria que lhe estava proposto. E isso ficou muito forte para mim. E pensando sobre toda essa ação redentora da cruz, um texto me marcou nessa manhã. Quando diz que Jesus na cruz, ele solta uma frase que é totalmente fora do que a gente pensaria que alguém dissesse ali naquele momento da cruz. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Para mim, essa frase contextualiza toda essa ação redentora de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Por meio da sua morte, ele expressa: Pai, perdoa-lhes. Porque ele desejava que nós novamente estivéssemos com o Pai. Cristo foi morto no nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso de novo ao Pai. E a humanidade de Jesus aqui também é tão linda. No Getsemane nós vimos que ele procurou o Pai, mas na cruz ele também procurou o Pai diversas vezes. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. E hoje nós somos perdoados por isso. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Hoje nós não estamos debaixo da ira de Deus, mas nós estamos justificados com Cristo. Essa é a beleza da cruz. Essa é a ação redentiva da cruz. Nós que antes estávamos mortos, hoje nós temos vida através de Cristo. E nessa série eu gostaria que você olhasse por com essa cosmovisão. Cristo, um homem Deus, morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É isso. Senhor, nesse momento eu oro, lembrando do seu sacrifício. Lembrando, Senhor, que o teu sacrifício não foi em vão. Lembrando, Senhor, que a sua morte não foi em vão. Mas o Senhor trouxe tanta vida. O Senhor trouxe tanta beleza, porque os nossos olhos puderam contemplar a divindade do Senhor mais uma vez. Aquilo que foi perdido no jardim do Éden, o Senhor nos transporta para o reino da luz mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado por se submeter ao processo. Obrigado por se submeter a todo o peso da cruz, porque o Senhor sabia o propósito de tudo isso. E hoje nós estamos aqui te agradecendo e pedindo, Pai, nos torne mais semelhantes ao Cristo que morreu e ao Cristo que foi ressuscitado. Nós te pedimos, Senhor, nos torne mais semelhante ao Senhor. Nos torne semelhantes ao Jesus que andou por essa terra, ao Jesus das Escrituras, ao Jesus que amou até a morte,
ao Jesus que foi obediente, ao Jesus que suportou todo o peso da cruz, porque o Senhor nos amou. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. É isso. Tchau, tchau.